confesso que, por mim, eu deixaria todos os grupos conversando, trocando ideias, porque eu passei ao lado de cada um e vi o quanto os grupos estavam entrosados, unidos, e cada um manifestando seus pensamentos, seus pedidos, agradecimentos, enfim. Nós, seres humanos, temos uma coisa muito importante, que chama-se imaginação. A imaginação é uma coisa fantástica, que todos nós humanos temos, que podemos usufruir da imaginação. Então, eu queria convidá-los para imaginar uma determinada cena nesse momento. Imagine que nós estamos numa sala de espera de uma maternidade, e ali olhamos um homem que anda para um lado, para outro, ansiosamente, olha repetidamente para o relógio, para a porta, enfim, ele está realmente muito ansioso naquela maternidade. Finalmente, a porta se abre, o médico entra e ele, antes que o médico possa dizer qualquer coisa, o homem o agarra e diz: diga-me, é um menino ou é uma menina? E o médico diz: olha, na verdade, é um adulto, com 1,80 m de altura e 70 quilos. A nossa imaginação, ela acompanhou tudo isso, mas a gente sabe que é inconcebível isso, né? Não tem jeito. Como assim? Essa cena, é claro, ela é absurda, mas, no entanto, ela pode talvez ajudar-nos a compreender o impacto dos ensinamentos de Jesus sobre o nascer de novo. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de São João, capítulo 3. Nessa noite nós vamos deixar a palavra de Deus falar para nós. E querem coisa melhor do que ouvir a palavra de Deus? Não tem coisa melhor. São João, capítulo 3, versículo 1 em diante, nos traz a confirmação exatamente dessa cena que nós imaginamos agora. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha a circunstância, ele dizendo uma coisa e Jesus passando para outro tema, para outro assunto. Continuemos. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Vejam que, no começo da leitura, nós vimos aqui que Nicodemos era um dos principais dos judeus. Não era um homem do povo, um homem comum, era um dos principais dos judeus. Era um homem sábio, mas nesse ponto, ele não sabia, ele perguntou, foi humilde em dizer: como pode suceder isto? Então nós vamos deixar que a Bíblia responda para nós. Vamos continuar na Bíblia, no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3, coincidentemente, do verso 1 ao 10 também. O que nós lemos agora aqui em João foi João 3, de 1 a 10.
nós vamos ler agora Colossenses, que está um pouco mais adiante, bem mais adiante, e no capítulo 3, dos versículos 1 a 10 também, nós vamos começar a entender o que Jesus disse para Nicodemos, como é nascer de novo. Colossenses 3:10 diz assim, 3, de 1 a 10 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. 2 pontos. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que coisa maravilhosa! Aqui a Bíblia nos dá uma visão clara do que é uma vida normal, e aqui o apóstolo diz, nós no passado tínhamos uma natureza pecaminosa. O salmista Davi diz lá em Salmo 51, que em pecado me concebeu a minha mãe. No momento da concepção, eu já sou um pecador. Não é quando uma criancinha nasce e à medida que ela tem consciência das coisas, ela se torna uma pecadora. Não, infelizmente, nós já nascemos, fomos concebidos em pecado. No ventre materno, na união, ali, nós já somos um pecador. E o apóstolo diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. E junto dela vem todas aquelas obras, que são obras normais de uma pessoa que tem uma natureza pecaminosa, pecadora. Mas ele diz o quê? Nós nos revestimos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Na verdade, lá no princípio, nossos pais foram criados à imagem e semelhança de Deus. Com a queda, com o pecado, é que nós adquirimos essa natureza pecaminosa, e Jesus, quando nos encontramos com Ele, refaz esse caminho, esse processo. Eu quero ler mais um texto, um pouquinho mais adiante, de Colossenses, no livro de Tito. O livro de Tito é depois de 2 Timóteo. Aqui o apóstolo nos dá mais algumas dicas do que é esse nosso nascer de novo, como nos tornamos novos, revestidos de nova criatura. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Primeiramente, Tito 2, 11 a 15. Então, olha que coisa maravilhosa nós temos aqui. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize
estas coisas. Exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Continuamos no capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. E agora que impressionante aqui, ó. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e finalizando aqui, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que coisa fantástica isso, irmãos. Isso é uma demonstração de como Deus restaura o ser que uma vez se perdeu. Eu nunca esqueço uma experiência que eu li. Lá no sul da Califórnia, existe o Vale da Morte. Randy já ouviu falar no Vale da Morte? Já esteve lá? O Vale da Morte, ele está situado a 8.500 metros abaixo do nível do mar. Qual é o topo do mundo? Qual é o monte que é o topo do mundo? Qual é? O Everest. Qual é mais ou menos a altura do Everest? 8.800 e poucos metros. Pois esse vale, o Vale da Morte, no sul da Califórnia, ele está situado a 8.500 abaixo do nível do mar. E aí é interessante dizer, essa experiência que eu li, no verão, a temperatura mínima diária raramente está abaixo dos 21 graus, no verão. E a temperatura máxima pode ficar na faixa dos 48 graus por muitos dias seguidos, e já houve um recorde de 56 graus. Isso torna, por isso que ele tem esse nome, o Vale da Morte, torna o Vale da Morte uma das regiões mais quentes do mundo e também uma das mais secas, extremamente árida. E alguns anos atrás informam que algo sem precedentes tinha ocorrido. Por 19 dias consecutivos, chuvas leves caíram sobre aquele deserto inóspito, árido, seco. Depois das chuvas refrescantes, isso foi um negócio impressionante, que as pessoas ficaram maravilhadas. Depois dessas chuvas, todos os tipos de sementes, aparentemente adormecidas há anos, brotaram cheias de vida. E por um curto período de tempo, aquele deserto transformou-se numa nova terra. Isso que era impressionante ver, porque as pessoas há muitos anos não viam aquilo acontecer. Essa é uma experiência acontecida no chão árido, seco, onde realmente não produzia nada, mas essa pequena chuva proporcionou o despertamento de uma vegetação maravilhosa. A aplicação que eu queria fazer nessa noite é que não é apenas no deserto, né, que as sementes podem estar adormecidas. Isso também pode acontecer com as pessoas. Quantas pessoas de grande potencial estão adormecidas? É digamos, uma reflexão para nós mesmos. Será que não existe algo dentro do meu coração que esteja adormecido, algo de bom,
algo que poderia estar sendo produzido, digamos, frutos de justiça, de bondade, de delicadeza, de beleza, coisas boas, positivas? Será que pela aridez do pecado que me cerca, por tudo aquilo que eu vejo de maldade, por tudo aquilo que me causa revolta, me causa indignação, será que isso não acaba sufocando as coisas boas que estão dentro de mim e eu não consigo deixar brotar? Só tem uma maneira disso acontecer, irmãos. E eu queria que você lesse comigo o que está em São João, capítulo 6, versículo 63. São João 6, versículo 63. É como a nossa vida pode se transformar, como as coisas podem mudar. João 6, 63 diz assim, isso é palavra de Jesus. Aqui é Jesus dizendo: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém? O segredo está aqui, irmãos. É o Espírito quem vivifica. E quando nós permitirmos que o Espírito de Deus haja, Ele tem o poder para transformar o coração e vai possibilitar que tudo aquilo que está adormecido em nós irrompa com vida, com beleza, e esse coração transformado, ele vai, sem dúvida nenhuma, produzir uma nova pessoa. É onde entra essa questão que nós lemos, que nós meditamos na palavra de Deus até agora. A nova pessoa. Que Deus nos ajude, a fim de que nos entreguemos nas mãos de Deus, que o nosso coração seja diariamente entregue para Jesus, para que Ele possa então vivificar-nos, transformar-nos, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos ver a vida de uma maneira diferente. O nosso comportamento vai ser diferente. As coisas que antes eu não admirava, eu passo a admirar, e as que eu admirava, eu agora abomino até. São fases que nós temos na vida. E a melhor fase que nós temos na vida é a fase onde nós estamos ligados a Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Convido-vos para que se coloquem em pé para orarmos nesse momento. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças, porque apesar de presenciarmos, vivermos em meio ao mundo tão degradante, onde o desamor é cada vez mais reinante, onde as pessoas cada vez mais são rudes, grosseiras, onde a amabilidade desaparece, onde a violência é cada vez maior, a insegurança, ela está presente ao nosso redor, onde as pessoas cada vez menos confiam umas nas outras. Nós te damos graças porque entendemos que é somente através do nosso encontro genuíno com Jesus que essas coisas se alteram, se modificam e nós podemos ser transformados. Por isso, Senhor, nós aproveitamos esse momento de reflexão, ao abrir a Tua Palavra, e aqui encontrarmos palavras de ânimo, de conforto, de segurança e de afirmação. Nós queremos receber de Ti o poder do Teu Espírito Santo, para que Ele atue na nossa vida, vivifique-nos, transforme-nos, para que diariamente nós tenhamos a consciência de que, se estivermos ligados a Jesus, nós teremos a felicidade mesmo em meio desse mundo de tanta infelicidade que presenciamos. Ajuda-nos a entender que aqui nós somos meros peregrinos que estamos passando, que aqui nós devemos ser testemunhas Tuas, que aqui nós
nós devemos aproveitar a oportunidade de mostrar o que Jesus faz na nossa vida, como Ele nos transforma, como Ele nos faz felizes. E através desse nosso testemunho, que muitas pessoas, aquelas que estão ao nosso redor principalmente, sejam atraídas para Jesus. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, pelo teu perdão, tua paz, e agora leva-nos de volta com a tua proteção e companhia dos teus santos anjos aos nossos lares. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.